Fala, fiel torcida! O Corinthians garante um empate com o Cruzeiro na Neoquímica Arena, que é o lugar que a gente espera que o Corinthians sempre vença. Mas estamos falando aí do líder do campeonato que vem numa sequência agora de 16 jogos sem perder. Acompanhe aqui na Rádio Coringão, análise fiel de Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Pois é, fiel torcida, foi um empate ali que, pensando num jogo dentro de casa, que o Corinthians veio de uma derrota jogando fora de casa, era muito importante em termos de tabela, de campeonato, o Corinthians ganhar dentro de casa. Dentro de casa, o Corinthians sempre precisa ganhar. O ideal, o mundo ideal é que o Corinthians ganhe todos os jogos dentro de casa. Mas a gente sabe que isso não vai ser possível, principalmente levando em consideração quando o Corinthians tiver confrontos com times que estão acima dele, não só na tabela, mas em questão de jogo mesmo. Hoje, o Cruzeiro é um dos melhores times no Campeonato Brasileiro, não à toa é o líder, está, como eu disse na introdução, há muitos jogos sem perder, e pratica um bom futebol, né? A gente precisa reconhecer isso. É um time que tem transições muito rápidas, que consegue quebrar linhas de marcação, e é difícil, né, para o time adversário marcar. O Cruzeiro tem uma média aí de 2 gols por jogos. Claro que tem umas goleadas que ajudam a aumentar essa média, mas é um time muito ofensivo, e o Corinthians conseguiu parar esse time. Então, embora seja muito pouco a gente olhar e falar, nossa, Corinthians empatou com o Cruzeiro dentro de casa, como se isso fosse a coisa maior que o Corinthians poderia fazer nesse campeonato, é pouco, mas o Corinthians vem fazendo menos do que pouco, o Corinthians não vem fazendo o mínimo. Então, estar diante de um adversário tão difícil quanto o Cruzeiro, conseguir parar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que ali o Caio Jorge teve uma chance clara nos primeiros 10 minutos de jogo, mas depois a finalização mais perigosa que ele teve foi de fora da área, porque ele não teve liberdade para jogar. Então é um ponto positivo sim para o Corinthians. Uma escalação do Dorival Júnior, que eu acho que ele corrige um problema ali em relação ao jogo contra o São Paulo, que é esse meio de campo do Corinthians, que quando joga contra o Carrilho, com o Carrilho e com o Bidon, o Corinthians perde muito poder de marcação. Então, tem times que você precisa fortalecer o seu meio de campo e não pensar que você vai ficar com a bola. E o Corinthians pecou, eu acho, na escalação, e muito mais que na escalação, na postura em relação ao São Paulo. Então, no jogo contra o Cruzeiro, o Dorival corrige isso, e acho que seria o Ranieri para jogar ali no lugar do Charles, mas o Ranieri tomou o 3º cartão amarelo, então o Ranieri não jogou. E aí o Corinthians teve mais poder ali de marcação, porém, nos primeiros 10 minutos do jogo, eu confesso que eu achei que o Corinthians ia tomar um vareio de bola do Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava chegando no ataque com muita facilidade, quebrando as linhas com muita facilidade. O encaixe de marcação do Corinthians demorou um pouco para acontecer. Os primeiros 10 minutos ali, o Cruzeiro chegou 2, 3 vezes, teve a chance do Caio Jorge, que ele fura ali meio a bola dentro da área, não consegue fazer a finalização. Quando o Corinthians entra no jogo, consegue encaixar ali a marcação e disputa todas as bolas, diminui o espaço, o jogo ficou mais equilibrado. É verdade que o Corinthians não criou chances absurdas, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians, no primeiro tempo, teve só a finalização ali de falta do Memphis, que o Cássio precisou fazer a defesa, e se porventura aquela bola entrasse, talvez o gol seria cancelado, porque o Matheus Bidu estava ali na frente do Cássio, estava impedido, poderiam dizer que ele atrapalhou, né, o Cássio. Mas foi a chance mais perigosa do Corinthians no primeiro tempo. Porém, a postura do Corinthians foi muito boa. O Corinthians conseguiu, como eu falei, parar o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Corinthians voltou bem encaixado, continuando marcando bem o Cruzeiro, né? E o jogo todo, os 90 minutos, achei um jogo bem dinâmico de parte dos dois times, né? Um jogo agitado, o Corinthians não aquele time moroso que a gente tem visto em muitos jogos, infelizmente, ao longo dessa temporada. Foi um time mais dinâmico, um time que tentou, enfim, mas ainda peca muito na fase ofensiva, e aí a gente tem que acreditar a ausência de Yuri Alberto. Quem diria que esse garoto não, né, gente? Esse homem já tem 23 e tantos anos. Mas quem queria que esse jogador que foi achincalhado na temporada ali, em dado momento na temporada de 2024, as pessoas pedindo para vender ele porque não ia virar, ele se tornou esse jogador tão importante, deu a volta por cima no segundo semestre de 2024 e tá fazendo muita falta ao ataque do Corinthians, porque ninguém tem a característica que ele tem.
ali no ataque. Não tem jogador com a característica dele. Então, joga com 2 atacantes, o Memphis fica muito distante. Muitas vezes, por exemplo, quando é o Thales que joga aberto pro lado esquerdo, o Memphis é um jogador mais de troca e não de ficar carregando a bola, de fazer jogadas individuais. E ontem, o Fabrício Bruno marcou muito bem o Corinthians. Então, destaque também os dois times, para a zaga dos dois times. Achei que o Gustavo Henrique com o André Ramalho fizeram também um bom jogo pelo lado do Corinthians. Uma defesa segura, o Gustavo Henrique muito bem nas bolas aéreas. E aí, do lado do Cruzeiro, o Fabrício Bruno muito bem marcando o Memphis com muita dificuldade. As chances ali que ele teve de finalização foram de fora da área, a falta. E no final do segundo tempo, que o Corinthians tentou ali abafar mais o Cruzeiro, o Cássio fez uma excelente defesa de uma finalização de fora da área do Memphis. Então, quem diria também, né? Cássio, que muitas vezes salvou o Corinthians de derrotas nos últimos instantes do jogo, dessa vez estava do lado contrário e evitou a vitória do Corinthians fazendo uma bela defesa na finalização do Memphis e teve uma bola que foi tirada em cima da linha numa finalização de cabeça do Gustavo Henrique, que também seria ali a oportunidade do Corinthians sair com a vitória de novo. É pouco a gente pensar, o Corinthians conseguiu não perder do Cruzeiro. Ah, não importa que o Cruzeiro é o líder do campeonato, que ele tá em outra fase do que o Corinthians vem muito mal, mas o Corinthians é o Corinthians. Eu entendo isso, eu entendo que é muito pouco pra gente. O Corinthians tem feito tão pouco que esses vislumbres aí, essas partidas que o Corinthians consegue ser minimamente organizado, que consegue combater, a gente olha e fala, nossa, melhorou, uma chama de esperança, enfim. É complicado essa fase que o Corinthians está passando, tanto dentro quanto fora de campo, mas dessa vez eu vou olhar o copo meio cheio e foi um bom jogo do Corinthians, na minha opinião. O Corinthians conseguiu garantir esse ponto diante de um adversário muito, muito difícil, que hoje é o líder do campeonato e que joga bem. Não é só que é o líder do campeonato, enfim, às vezes não tá praticando futebol que a gente gosta de assistir, mas não é o caso do Cruzeiro. E tinha ali também do outro lado o artilheiro do campeonato, então o Corinthians conseguiu anular as principais ações ofensivas do Cruzeiro depois que encaixou a marcação. Verdade que aqueles primeiros 10 minutos que o Corinthians demorou para encaixar sua marcação, se o Cruzeiro tivesse tido a felicidade ali nas finalizações e aberto o placar, poderia ter sido outro resultado, enfim, o jogo poderia ter sido de outro jeito. Mas, como a gente gosta de falar, o se não entra no futebol, não tem que ficar falando mais se, porque os fatos são, o Corinthians segurou o Cruzeiro, conseguiu entrar no jogo depois dos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, inclusive nos últimos 10 minutos do segundo tempo, quase saiu com a vitória, que seria muito importante em termos de classificação. Mas esse empate diante do Cruzeiro, eu acho que foi muito importante em termos psicológicos, emocionais, para dar um ânimo. Foi uma resposta do elenco do Corinthians, porque a atuação diante do São Paulo foi pífia, ridícula. Não assisti o jogo completamente, não pude assistir o jogo, mas as coisas que eu vi, os lances que eu consegui olhar, o Corinthians não competiu. E o mínimo que a gente espera de um time de futebol é competição, é dividir as bolas, né? Mesmo que não seja um jogo primoroso, que não faça goleadas, enfim, mas que consiga competir. É isso que a gente espera do Corinthians minimamente. O Corinthians conseguiu fazer isso diante do Cruzeiro. E eu queria destacar, já falei da dupla de zaga do Corinthians que foi muito boa. O Martínez tomou um cartão amarelo por uma falta tão idiota que ele fez, uma imprudência dele ali, e ele jogou a maior parte do jogo amarelado, e eu tenho medo quando o Martínez joga muito tempo amarelado, porque o Martínez, ele é meio impossível muitas vezes, mas conseguiu ali se controlar, marcar, chegar junto, mas sem dar margem para receber um segundo amarelo e talvez ser expulso e aí colocar o Corinthians em maus lençóis. Então destaque pro Martínez, que fez uma boa partida. O Garro, para mim, fez uma boa partida também, mas em alguns momentos o Garro, ele tinha que ficar segurando muita bola, porque o Corinthians não chegava e aí ele não tinha com quem tocar a bola. E não é essa a característica do Garro. O Garro é esse cara que tem que ter alguém passando pra ele dar o passe em profundidade. Esse cara que tem que ter gente perto, assim como o Memphis também. Então, eu espero que quando o Yuri voltar, a gente consiga ver finalmente uma sequência do trio ofensivo que trouxe muitas alegrias no final de 2024. Porque a gente não tem visto esse trio jogando ao longo dessa temporada. Foram pouquíssimos jogos. E, bom, para o próximo jogo, então, a gente vai pegar o Botafogo
jogando fora no próximo sábado. Para este jogo, o Corinthians não vai poder contar nem com o Galo, nem com o Martinez, que tomaram o terceiro cartão amarelo, mas tem a volta aí do Ranieri e a possibilidade de Yuri Alberto ser relacionado, porque ele está sendo preparado mesmo para voltar a jogar no derby, válido aí pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que será na próxima quarta-feira. Então, primeiro o Corinthians visita o Botafogo no sábado e depois tem esse jogo importantíssimo que vai definir aí os rumos da temporada do Corinthians, porque a depender do que acontecer, né, a gente sabe como é futebol, pode cair treinador, muitas coisas podem acontecer, então espero que o Corinthians entre focado no jogo contra o Botafogo, porque é importante que o Corinthians faça um bom jogo para ir com moral para esse jogo decisivo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. Claro que esses dois jogos vocês vão acompanhar aqui na Rádio Coringão e já sabendo que aqui é de torcedor para torcedor, então a gente sofre junto, a gente se emociona junto, a gente passa raiva junto, então não deixe de acompanhar a Rádio Coringão e os nossos conteúdos nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que tem acontecido aí nos bastidores, no dia a dia do clube. E também agora deixa aqui a sua opinião, né, torcedora corintiana, o que vocês acharam desse jogo contra o Cruzeiro? Vocês estão do meu lado dessa análise de que para a moral do time foi bom esse empate, ou vocês estão do lado que diz é muito pouco para o Corinthians ficar aí, não é satisfeito, mas esperançoso com esse empate contra o Cruzeiro? O que você está sentindo em relação ao Corinthians? Deixe seu comentário aqui e eu vejo vocês na próxima análise fiel. E claro, vai Corinthians!